Léo, que nesse meio tempo você pensou em desistir, né? Acredito eu que algumas vezes ou até muitas vezes. Quais foram os... Por que vou fazer essa pergunta para você? Porque muitas pessoas que vão assistir esse podcast talvez pela primeira vez, ela tenha pegado esse podcast e falar assim, pô, é a última vez que eu vou tentar nesse mercado. E você já tem mais de 10 anos nesse mercado e já pensou em parar, né? Como você mesmo citou. Quais foram as situações que te fizeram pensar em desistir desse mercado? As situações que me fizeram pensar em desistir. Legal. Teve duas situações que me marcaram bastante. Que eu pensei em desistir. Tá. Primeiro, quando eu quebrei ali a minha quinta banca. Falei, cara, não é possível isso. Já tinha acumulado quanto de perda já? Eu sempre fui um investidor cauteloso, então não perdi muito. Eu acredito que não cheguei a perder uns R$2.000, não. Tá. Não que seja muito, mas também que não é pouco. Não seja pouco, né? Naquele tempo não era tão pouco, inclusive. Hoje em dia, com a popularização do cartão de crédito, muita gente, pô, se você quer uma coisa de R$1.000, você vai lá e faz. Naquele tempo não era tão simples. E essa foi uma, quando eu perdi a minha quinta banca. Eu sabia que eu tinha jeito para aquilo ali. Eu sabia que eu levava jeito realmente para aquilo ali. Eu sabia que eu tinha... Cara, eu tinha um talento natural, né? Eu identifiquei que eu tinha um talento natural para aquilo ali. As coisas eu não precisava fazer muita força para acontecer. Inclusive, alguns mentorados meus falam assim, Léo, cara, quando tu entra no mercado parece que é tudo muito fácil. Parece que o jogador entendeu que tu entrou e vai ter que acontecer aquilo ali e vai lá e acontece. Eu não, é porque são métodos muito bem ajustados. Eu anoto tudo, desde o início do jogo até o final. Tanto a análise pré e uma análise pós-jogo também. E naquele tempo eu vi que eu tinha muito jeito para isso. Mas não deu certo. Eu falei, cara, não é possível, eu vou ter que parar. O que está acontecendo? Exatamente. Resolvi esfriar minha cabeça. Vamos lá. O que eu faço? Essa foi uma das primeiras vezes. Foi talvez a primeira que eu quebrei a banca ali, né? E algumas outras vezes foi muito por questão de querer me eximir da culpa. Terceirizar uma responsabilidade. Exatamente, terceirizar uma responsabilidade do evento que eu estava esperando não ter acontecido. Sim. Isso acontece muito hoje em dia. Muito, muito. Aliás, eu acho que é o que mais acontece desde aquele tempo. Muita gente acha que, poxa, isso não aconteceu, esse time aqui não presta, vou tirar ele da minha lista. Cara, na verdade é porque seus métodos não estão ajustados, certo? Você tem que entender que o que você tem que buscar aqui é o padrão. É o padrão para investir com constância naquele determinado padrão, ao longo do tempo. E aí eu pensei, poxa, eu lembro de um head que eu levei, cara, acho que foi pela Copa do Rei. Era Barcelona e Mallorca, eu acho. Se eu não estiver enganado. Barcelona e La Coruña, não vou lembrar. Mas eu lembro que eu peguei um 0.5. Eu não vou me lembrar o ano, 2014, eu acho. Eu tava num período de profissionalização já. Já me sentia bem no mercado. Já era profissional. Final de 2014 eu me sentia profissional, né? Vou para minha terceira Copa do Mundo como trader. Trabalhei em 2014, né? 2018 e vou agora em 2022. E aí então eu peguei o 0.5. Peguei o 0.5, fui lá, bem, vou trabalhar, vou dividir minha stake nesse mercado, vou colocar aqui nessa odd a tanto. Se o jogo me permitir, se o jogo pedir, eu vou colocar o restante da minha stake. Show. Né? Vamos lá, pediu, ok, vamos lá. Cara, vai sair o gol, vai sair o gol, vai sair o gol. Eu vou botar mais um stake. Vai sair o gol. Cara, vai sair 80 minutos. Cara, se esse gol sair, eu vou virar milionário. Coloquei mais um stake. E o erro, tá, o jogo saiu 0-0, tá? Só pra falar pro pessoal, o jogo saiu 0-0, galera. E a culpa não é do Barcelona. A culpa é minha, a culpa foi minha, tá? Então o que aconteceu? Não tem problema o head. Não teve nenhum problema em tomar o head. O problema foi eu ter saído da minha gestão. Eu coloquei ali mais de 4 stakes no mercado.
é totalmente antiprofissional, né? Mesmo para alguém que está aprendendo, tem que botar a mão na consciência e falar, cara, eu tenho que fazer certo desde já. Né? Senão, se você não trata a sua banca pequena, a sua banca de 100, com profissionalismo, nesse momento, ela nunca vai chegar a ser uma banca de 10 mil, de 100 mil. Exatamente. Né? E foi isso que aconteceu. Essa foi a segunda vez, algumas das vezes que eu pensei em desistir. Eu terceirizei a culpa. Eu terceirizei aquele resultado lá. Foi mais ou menos isso. E é muito importante você falar isso, e ele tá falando aqui, galera, tanto para as pessoas que estão iniciando no mercado, como também para as pessoas que já têm uma certa vivência, porque assim, um exemplo que ele deu aqui falando sobre a questão de como você trata, né? Se você começa pequeno e você não já fazer certo desde pequeno, automaticamente vai demorar para você ser grande, e quando você ser grande, você vai voltar a ser pequeno o mais rápido possível. É a mesma coisa acontece, por exemplo, é uma analogia fazendo. As pessoas que se cuidam desde novo, quando chegar velho, quando ficar ali uma idade melhor, vai estar com uma aparência boa, vai estar com um corpo legal, vai estar com tudo apto, né, para que ela possa ter uma vida mais longa, né? Então a mesma coisa acontece no meio dos investimentos esportivos, galera. O Léo tá aqui, um cara que já está há mais de 10 anos no mercado, tá praticamente só consolidando, só enfatizando algo que a gente já tem tentado mostrar para a galera, mostrar para vocês, um fato que ele é consumado, que se você não fizer certo, desde cedo, automaticamente você vai penar para crescer, e quando você crescer, você vai voltar a ser pequeno. Não, Léo? Cara, isso acho que é um ponto que a gente tem que martelar, sabe? Sim. Perdão. Eu acho que a gente, nós criadores de conteúdo, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala. Sim. Porque assim, eu vejo hoje, cara, sendo sincero com você, Divan, e até sendo um pouco polêmico, mas cara, são poucos os criadores de conteúdo de verdade. Exatamente. Hoje em dia, sabe? 90% é tudo porcaria, sabe? Pode até ter alguns que têm boa intenção, mas ainda não tem um conteúdo, ainda não tem um conhecimento para passar ainda. São conteúdos rasos, né? E assim, talvez até ser o conteúdo raso, talvez não fosse o maior problema. O problema é que um dia desse eu vi um story de um camarada falando que não operava sexta, sábado e domingo porque tinha perigo de viciar. Tá entendendo? Cara, eu ri tanto disso. É onde tem a maior grade de concentração de jogos, né? E aí eu falei, cara, meu Deus do céu. Cara, eu ri muito disso. Você que tá em casa, eu sei que você viu isso aí também. Cara, eu ri demais disso. Porque assim, um cara que fala um negócio desse, ele não tem método algum. E o pior que eu vi, ele falava assim, eu falo isso pros meus alunos. Eu falo, cara, quem são os alunos desse cara? Né? E veja o tanto que isso é perigoso. A gente está mexendo aqui com vidas. A gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala. Dinheiro não é brincadeira. Se você mexe com a gestão financeira de uma pessoa, você pode estar, ou alavancando ou melhorando a vida dela, ou destruindo completamente. Desestruturando uma família, Desestruturando, né? Justamente. E por isso eu acho que nós criadores de conteúdo, nós temos que ter a responsabilidade de fazer, bater nessa tecla realmente. Cara, inicia com pouco, foca no conhecimento primeiro, foca no aprendizado. Não adianta você ter uma banca, quando eu tiver uma banca de 1.000 eu faço. Quando eu tiver uma banca de 10 mil eu faço certo. Quando eu tiver banca de 10 mil eu vou pegar a odd de 1,20. Entende? Então é isso. Façam o certo desde já, pessoal. Não adianta. Se você não fizer o certo desde já, você não tratar sua banca como uma empresa, e você quiser crescer essa empresa desde já, você não fizer o certo desde já, essa sua banca de 100, essa sua banca de 1.000, ela nunca chegará a ser uma banca de 10 mil, de 100 mil.